Boa noite, pessoal, tudo bem? Começando mais uma live Nós por Petrópolis, hoje muito especial, já que nós vamos receber o nosso grande companheiro, Tarcísio Mota. Tarcísio Mota, para quem não sabe, é petropolitano, cria lá do Quarteirão Brasileiro, a gente vai falar sobre isso hoje, inclusive, e atualmente é vereador pela cidade do Rio, grande vereador com uma atuação num mandato de luta, foi nosso candidato a governo do estado por 2 vezes, sempre muito bem nos debates, apresentando um programa que pensa o estado do Rio para além da região metropolitana, né, com muita sensibilidade para o interior, com muitas causas e pautas para a educação, para a cultura, além de toda a coragem que ele tem lá no mandato no Rio de Janeiro de combater as máfias, né, tá lutando contra o governo do Crivella e suas atrocidades, fez a CPI do transporte público, defende o carnaval, ele está chegando aí já, inclusive. E nós vamos conversar sobre isso, questões municipais, quais são as políticas públicas que a gente tem em comum nas cidades do Rio, as necessidades. Tarcísio! Salve, salve, Yuri! Salve, salve, galera! Quanto tempo? Tudo bem? Muito tempo mesmo, né, rapaz? Muito tempo. Tá tudo bem aí? Tá Tranquilo? tudo caminhando, né? Nessa Não, coisa do que é possível, né? Nessa pandemia, nesse isolamento que a gente cumpre a risca o máximo possível, que a gente acredita que não é uma gripezinha, a gente sabe que é algo sério pra caramba, que tá trazendo a morte, a gente tá confinado em casa. Então fica tentando inventar formas de poder sobreviver a esse confinamento, mas dentro do confinamento tá tudo bem, a família toda bem de saúde. E a sua e você, como é que tá? que bom. Também, do mesmo jeito. Eu tô até mais barbudo, cabeludo. Tô cumprindo aí o distanciamento social à risca. Só saio para ir na escola, que é bem pertinho aqui de casa, gravar vídeo, pegar trabalho para corrigir. E para ir no supermercado, abastecer a casa, né? Já que eu moro com familiares no grupo de risco, então sou obrigado a sair algumas vezes. Mas está tudo caminhando, tirando esse sentimento de impotência nesse momento. Aqui na cidade está demais, a reabertura do comércio meio que deu uma permissão para as pessoas irem para a rua. É um pouco do quadro aí da cidade do Rio de Janeiro, né? E realmente é um desafio que a gente está sobrevivendo. Mas eu queria te ouvir um pouco, antes da gente entrar aqui na pauta do estado do Rio de Janeiro, falar um pouco do trabalho do mandato, do que a gente está pensando para esse ano, enquanto partido, enquanto companheiros aí em defesa da democracia. Queria saber como é que está a pauta da Câmara Municipal. Eu tenho te acompanhado pelo Twitter, tenho te acompanhado por todas as redes e tenho visto que você está no enfrentamento muito forte para tentar garantir apoio para os trabalhadores da cultura, para tentar garantir a renda básica carioca, e não está fácil, né? Não tá nada fácil, né? Essa é uma Câmara muito difícil, porque você tem ali uma maioria que o prefeito Crivella construiu com aquela velha política da distribuição de cargos, oferece secretaria, subsecretaria, órgão daqui, órgão dali, e que ele teve que se vender ainda mais quando teve o processo de impeachment no ano passado, que ele acabou se salvando por muito pouco, mas se salvou, mas eles mantêm essa maioria, que é uma maioria frágil. E, ao mesmo tempo, uma parcela, inclusive, de vereadores que começou a surfar na onda do bolsonarismo, meio negacionista da pandemia. Então, você fica tentando se equilibrar no meio dessa situação, né? A gente apresentou, a bancada do pessoal fez uma reunião bem no início da pandemia, já virtual a reunião, em que a gente apresentou uma série de pontos que, na nossa opinião, eram importantes, né? Então, tinha a questão da renda mínima como um elemento fundamental. A gente partia do pressuposto que o isolamento social é um direito. Então, ele precisa ser entendido como um direito e o poder público precisa garantir as condições para que ele aconteça. Então, o que isso significava para a gente? Que além do atendimento de saúde, ou seja, da preparação dos equipamentos de saúde, do sistema de saúde para receber o que seria a questão, né, das pessoas contaminadas pelo Covid, pelo novo coronavírus, você precisava garantir as pessoas ficarem em casa exatamente para diminuir a procura do sistema de saúde. E isso era, poder público tinha que agir. Naquele momento, por exemplo, o Bolsonaro ainda estava negando a coisa da renda mínima emergencial, depois ele apresentou aquele negócio dos R$ 200, e aí a gente apresentou. Pois é, o Guedes falando em R$ 200, ele também. A gente apresentou na Câmara um pacote de projetos
Um deles previa a questão da renda mínima, o outro previa a suspensão do pagamento da dívida que o município do Rio de Janeiro tem com bancos federais, como BNDES, Caixa, e também com órgãos multilaterais, como BIRD, BID, e também com o Santander. Então a gente apresentou, né, tem que gastar mais dinheiro aqui com renda mínima. E o dinheiro sai daqui, que é a suspensão do pagamento da dívida. E, ao mesmo tempo, iniciamos umas iniciativas para pensar como é que seria um plano emergencial para as favelas cariocas, né? Portanto, no lugar com menor condição sanitária, como é que isso atentaria? Como é que você, na verdade, deveria se preocupar com a população em situação de rua? Então, o nosso início do processo, como é que você deveria tratar a questão dos leitos da rede privada, da rede hospitalar privada? Porque se nós chegássemos numa situação de colapso total, esses leitos não poderiam estar reservados para quem pode pagar o plano de saúde, enquanto quem não pode teria morrido. Então, o vereador Paulo Pinheiro apresentou um projeto nesse sentido. Nós apresentamos um pacote de projetos abordando esses assuntos, né? O vereador Renato Cinco, muito preocupado com a questão, inclusive, de que era preciso restringir ao máximo possível, fazer um lockdown mesmo, apresentou um projeto nesse sentido. Alguns projetos foram barrados já na Comissão de Justiça e Redação. Eles têm uma interpretação sempre muito peculiar. Ora o negócio é constitucional, ora não é inconstitucional. Aí ele barram alguns e outros foram passando. O nosso projeto, que nasceu no nosso mandato, mas que era da bancada do pessoal como um todo, que era o da renda mínima, foi aprovado, foi para voto. Eu consegui garantir que mais de 30 vereadores virassem coautores, então só como autor do projeto já tinha maioria. A Câmara do Rio tem 51 vereadores. Foi a voto. Aí teve uma confusão, arrumaram a desculpa de uma emenda lá para dar uma confusão, foi a voto. A última votação foi apertadinha, foi para o Crivella, e aí o Crivella demorou um mês. Bom, demorou um mês entre o que a gente apresentou o projeto para ele conseguir ser votado. Depois, mais um mês para o Crivella vetar o projeto. Ele podia ter vetado no início, ele podia ter sancionado, o projeto era tranquilo para ele sancionar, mas ele vetou, voltou para a Câmara, tem mais 15 dias para a gente derrubar o veto. A gente derrubou o veto, com muita dificuldade, portanto a lei existe, mas o Crivella vai entrar na justiça contra ela e não vai ter política de renda mínima. Ou seja, o Crivella trata essa questão da assistência social, que é como ele lida com isso, como uma coisa pontual, focalizada. Então, ele compra cestas básicas e distribui cesta básica aqui, distribui cesta básica ali, para taxista, para os camelôs legalizados, num determinado lugar. Ele faz focalizado, porque o que importa mais para ele é a foto dele, exato, com o candidato a vereador do lado de um montão de cesta básica, no lugar de ter uma política de renda mínima ou de segurança alimentar. Que seja saúde, né? Ele colocou dentro da Igreja Universal um equipamento de saúde que deveria estar acessível para a comunidade da Rocinha, né? Não é, e teve como uma das iniciativas focalizadas era usar o dinheiro da merenda para distribuir um cartão de R$100 para as pessoas, só para quem estava no Bolsa Família. Parte dessa distribuição de cartões foi na igreja e não na escola. E olha que eram as pessoas da escola. Ou seja, em vários momentos ele confunde o que é o privado e o público. Ele confunde duas coisas. Primeiro, ele confunde política pública com caridade. Perfeito. Né? O prefeito não tem que fazer caridade, o prefeito tem que ter política pública. Em qualquer lugar do mundo é assim. O Estado tem que ter política pública. Tem responsabilidade, não é um favor. Então ele confunde essas coisas no discurso, na forma, isso atrapalha, isso é ruim. Né? A gente acha mesmo que as pessoas querem ser cuidadas e querem receber a coisa. Mas o poder público precisa garantir direitos. E garantir direitos é a melhor forma de cuidar das pessoas. É isso que a gente trata, é isso que a gente fala. Né? E a outra coisa que ele confunde muitas vezes é o papel dele de pastor com o papel de prefeito. E o problema aqui não é dele ser de alguma religião, ele podia ser de qualquer uma. Né? Ele não poderia confundir o papel, se ele fosse um pai de santo, o papel dele de pai de santo com o papel de prefeito. Não pode se confundir. Ele não pode confundir. E ainda mais ele, que é bispo, mas podia ser pai de santo ou rabino, podia ser de qualquer religião, se ele tem uma vinculação tão íntima com uma religião, ele tem que guardar ainda mais cuidado com isso. Então, quando ele põe um equipamento de saúde numa igreja universal na Rocinha, ele confunde as coisas. E aí que ele diz, mas cedeu de graça. Como cedeu de graça? É a igreja universal que vai posar como aquela que está fazendo algo que, na verdade, é feito com dinheiro público e não com dinheiro da própria Universal. E, portanto, isso confunde as coisas e não pode acontecer. Então, é uma luta árdua na Câmara. Muito trabalho, viu, Yuri? Muito impressionante como a gente não para. Eu agora
até 5 minutos antes de entrar aqui, eu estava numa reunião do Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores, porque o vereador do PSOL, Leonel Brizola, representou contra o Carlos Bolsonaro. Mas o Conselho de Ética disse que não tem que ir nada para frente. Que é um vereador nacional, né? O governo Bolsonaro conseguiu criar novos cargos na estrutura do Estado brasileiro, que é o ministro, que não é ministro, o deputado federal que quis ser ministro, o outro filho, que é vereador nacional, é vereador para a cidade do Rio, mas atua em Brasília, atua na internet, no Twitter e no gabinete do ódio, e tem o outro filho, que é um senador miliciano, né? Então, cada um tem... Eles inventaram cargos, né? Novas funções. Agora, como a pauta do Conselho de Ética era ele entrou atrasado pra caramba, não sabia do que se tratava, mas finalmente fez uma fala pública nesse ambiente virtual, porque ele não tinha feito na pandemia nenhuma, só tinha xingado a gente pelo grupo de zap dos vereadores, que é a única coisa que ele sabe fazer. Mas vamos falar de outra... Bom, a gente pode falar do Bolsonaro. Eu queria aproveitar essa tua chamada e já agradecer a todo mundo que está com a gente, Romário, companheiro, Tássia, Rodrigo, maior galera aqui acompanhando, todo mundo te ama, te adora, te admira, te acompanha, né? Maior orgulho de te ter como uma das maiores lideranças do PSOL, nossa referência. Mas, enfim, você estava falando sobre essa dureza do trabalho, né? Aqui em Petrópolis, infelizmente, o PSOL não tem um mandato, mas a gente tem um diretório muito atuante que montou um grupo de trabalho para acompanhar a questão do Covid-19. Inclusive, assim que começou a pandemia, nós também apresentamos propostas, foram 26 propostas que iam nesse caminho que você disse, ó, vamos garantir proteção social e vamos cortar os privilégios para isso, tentar garantir a proteção do pequeno comerciante, garantir os contratados da prefeitura, principalmente da educação, que estão sem receber até hoje, garantir assistência para as famílias que estão desassistidas. Então, tudo isso que você colocou, a gente apresentou aqui. Só que eu faço um trabalho, desde que concorri à prefeitura ainda em 2016, né, chamado Gabinete Popular, no qual eu tenho aí alguns companheiros e companheiras, professores, advogados que me auxiliam na fiscalização, né? E aí, por que eu estou querendo levantar isso, né? Na semana retrasada aconteceu uma irresponsabilidade, uma bizarrice sem tamanho na nossa cidade, Tarcísio. O prefeito Bernardo Rossi liberou 1.400.000 para as empresas de ônibus. Existia um processo lá de 2012 que, porventura, esse processo correu na justiça agora, nesse momento de pandemia, e aí as empresas de ônibus, no caso a Petroita e a Cascatinha, que você lembra, você deve ter andado nelas quando você morava aqui, eles conseguiram na justiça essa vitória para receber lá uma pendência que a CPTrans teria com eles, né? Não vou entrar no mérito desse processo. Eu entro no mérito do seguinte: o município simplesmente se calou quanto a isso, não recorreu, e topou combinar com o judiciário de pegar recursos do PAC das Encostas, que é parte do PAC que cuida aí da questão de moradia, da política de contenção, tudo isso que para nós aqui em Petrópolis é tão importante, né? Temos um déficit habitacional de 47 mil moradias, boa parte dos petropolitanos ou moram no morro ou moram no pé do morro, e muita gente morando em situação de risco. Enfim, tinha um recurso guardado lá do PAC das Encostas, e o município simplesmente topou combinar com a justiça de pegar esse dinheiro e dar para as empresas de ônibus. Enquanto a gente tem milhares de famílias sem nenhum tipo de assistência social, enquanto a gente tem 500 contratados de educação da prefeitura sem receber há 3 meses, enquanto a gente tem pequeno comerciante quebrando sem nenhum tipo de apoio, financiamento ou crédito articulado pelo município. E aí eu entrei com um pedido de informação. Né? É um mandato popular. Né? Eu entrei com um pedido de informação, entrei no Ministério Público, vamos judicializar, para fazer algumas perguntas, né? Foi até o Felipe César, companheiro, agradeço a ele por ter feito a peça. E a gente entrou. E aí eu fiz uma pequena conta, que eu gosto de acompanhar a tua gente, que você faz esse trabalho pedagógico, de mostrar o que os atos públicos representam, né? E aí se você pegar esse 1,4 milhão no caso, que o prefeito Bernardo Rossi liberou para as empresas de ônibus, olha o que dava para fazer na pandemia, Tarcísio. Primeiro, pagar esses 500 contratados da educação por 3 meses. Você garantia que essas 500 famílias de educadores que estão sem receber, abandonados pelo prefeito, sem nenhuma resposta concreta da Secretaria de Educação, recebessem por 3 meses, porque merecem, são educadores que seguram boa parte da rede ali junto dos nossos concursados. Né? Segundo, dava para você comprar, no mínimo, 10 respiradores, para você poder equipar os leitos em UTI aqui da nossa cidade.
E agora, pasme, com esse dinheiro que foi dado para as empresas de ônibus, você conseguia comprar 45 mil cestas básicas. Nós estamos falando de ajudar quase 150 mil pessoas na cidade de Petrópolis, se você multiplicar 3 por família. E esse dinheiro foi simplesmente desperdiçado, dado para as empresas de ônibus. E por último, uma outra forma de usar esse dinheiro seria dar um apoio de 10 mil reais para pelo menos 150 pequenos comerciantes, ambulantes, microempreendedores individuais. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu vejo que o seu mandato, né, o seu mandato coletivo na Câmara, e é uma característica dos nossos mandatos do PSOL, né, tem uma atuação muito pedagógica. E é muito ruim quando a gente faz uma fiscalização séria, a gente junta pessoas, companheiros e companheiras dispostos a acompanhar os assuntos públicos, e aí quem está lá na situação vem querer falar que nós somos irresponsáveis, né? Que a gente só quer ficar criticando. Mas não, a gente tem que desmistificar a coisa pública. É o que você colocou muito bem, não é natural um prefeito bispo pegar um equipamento público de saúde e colocar dentro da igreja dele. Não é natural o município, através da sua procuradoria e do seu prefeito, combinar com o judiciário a dar mesada para empresário de ônibus nesse momento. Não é natural, a gente não pode permitir essas coisas. E se nós, com mandato ou sem mandato, mas como militantes, isso nós sempre seremos, né? Independente de estar dentro da Câmara, dentro da Prefeitura ou não. Como militantes não falarmos sobre isso, fica muito ruim. Então esse papel pedagógico que o pessoal faz é muito importante. E aí, como eu virei para esse assunto das empresas de ônibus, uma coisa que marca muito no teu mandato, na sua trajetória, é a coragem de enfrentar as máfias, né? Você já abriu o CPI das enchentes, você fez um ótimo trabalho sobre a CPI do transporte público. E eu queria que você trouxesse para a gente essa experiência, já que Petrópolis está toda amarrada nesses contratos que sucateiam os serviços públicos. Não, esse relato que você faz é de um absurdo, ou seja, imagina a prefeitura não recorrer de uma situação como essa. Mas imagina fazer isso num período de pandemia. Imagina pagar esse negócio no meio da pandemia. É um absurdo. Ou seja, eu não conheço o processo, mas eu posso apostar, né? Posso apostar 100 para cada... Eu dou 100 reais para cada real que alguém quiser apostar. Eles não tinham direito a esse dinheiro. Mas eu não conheço. Então, vamos supor que eu esteja errado e eles tivessem direito a isso. Bom, a prefeitura precisava não deixar, né, precisava seguir com o processo máximo possível para economizar o dinheiro dos cofres públicos. E mais, no momento de pandemia, ainda mais isso. Não faz sentido, não faz sentido. Há todo o indício aí, né, de que o que acontece aí em Petrópolis é o que a gente vê acontecendo em várias ações que a gente já viu deflagradas na Operação Cadeia Velha, na Operação Ponto Final. Um conluio entre empresários de ônibus e o representantes do poder público, que viram representantes do poder privado. E aí a gente fez isso mesmo, Yuri. O que acontece? Olha, eu acho que vocês não têm um mandato ainda, viu? Mas o pessoal maduro o suficiente para ter um mandato aí na Câmara de Vereadores. Torço muito por isso, né? E eu acho que só quando você está num parlamento, que é um espaço onde a gente não tem maioria, onde a gente tem dificuldade, onde a gente é contra-hegemônico com quase sempre, né? O que a gente precisa é ampliar o caráter fiscalizador do mandato. O caráter de legislador, de produzir leis, fica diminuído porque é muito difícil colocar um projeto em votação, ainda mais ganhar a votação de um projeto. É sempre muito difícil isso. O sistema é feito para que o Poder Executivo controle o Legislativo. Isso é ruim. Isso há que se fazer, inclusive, um debate sobre... Esse é um dos limites da nossa democracia. As maiorias parlamentares construídas com base na troca de cargos que impedem, muitas vezes, que a divergência aconteça dentro do parlamento. Isso é ruim mesmo. Né? As pessoas... Quem está no senso comum, muitas vezes, acha que o vereador é eleito para votar de acordo com as suas ideias. Exato. Nós fazemos isso. Eu voto de acordo com as minhas ideias, venha de onde vier o projeto. Mas a grande maioria do parlamento vota de acordo com o cargo que ganhou na prefeitura. E aí, por isso, vira um vereador do governo, independente das suas ideias. Isso é uma loucura. Isso é alguma coisa que a gente devia parar, né? Parar na história. Devia começar pelos tribunais de conta, que seguem sendo lugares, inclusive, de indicação política. Mas aí os nossos mandatos podem fazer o quê diante disso? Ampliar o caráter fiscalizador. E aí, comissões parlamentares de inquérito são um elemento importante. Porque a gente tem acesso a documentos, porque tem poderes diferentes. Por exemplo, você está fazendo um pedido de informações via Ministério Público.
Um vereador, ao fazer isso, tem mais peso. Uma CPI, ao fazer isso, tem mais peso ainda. E o próprio executivo tem que responder, não tem jeito. Nós fizemos duas, e aí a gente aposta muito nisso, viu, Yuri? E não só como uma história de você usar a CPI como uma espécie de palanque, eles nos acusam disso. Mas a gente usa a CPI para entender o caso, para entender o que acontece, para conhecer o assunto. Nós fizemos duas CPIs e uma comissão especial no nosso mandato. A gente ia ter uma segunda comissão especial que a pandemia, né, interrompeu, ela não está funcionando ainda. As duas CPIs, uma foi sobre as enchentes e a outra sobre os ônibus, né, a CPI dos ônibus. Primeira dos ônibus, depois das enchentes. E aí, cara, a gente se debruça para entender aquilo. Eu que sou professor de história, tive que entender esse negócio de mobilidade urbana. Entender essa história de concessão, de um contrato de concessão, com a dificuldade que é a concessão dos ônibus aqui, com a história do enfrentamento. Entender essa máfia. Para poder chegar à conclusão de quando a gente diz que eles, no caso da máfia dos ônibus aqui, eles lucraram indevidamente mais de 6 bilhões de reais. Mais de 6 não é bilhões de reais. Num período era de 2010 a 2018, um período de 8 anos, menos de 10 anos, a gente fez isso com base nos dados. E aí foi discutir, olha, isso aqui não é um lucro que eles teriam, e olha que a gente já achava que o lucro era alto demais, pelo contrato de concessão. Se eles respeitassem o contrato de concessão, eles já teriam um lucro, na nossa opinião, maior do que devia. Que é o tal do Mas eles tiveram econômico financeiro que eles justificam, né? Que é uma pegadinha. Eles supervalorizam as despesas e subvalorizam as receitas. Eles escondem receita e fazem coisa. Tem uma coisa que deve acontecer aí em Petrópolis também, com a Petroíta, com a Cascatinha, né, com as outras viações. Eu peguei muito ônibus da Cascatinha lá no Max Manuel Walter, do Quarteirão Brasileiro. Nem tinha ônibus do Max Manuel Walter, nem tinha. Só tinha o João de Deus e o Quarteirão Brasileiro. Eu tinha que descer a Max correndo para pegar qualquer um deles, para trabalhar no centro da cidade. Tinha que pegar o último Quarteirão Brasileiro quando saía do CENIP à noite, né? Peguei muito ônibus ali. Mas tinha uma coisa que acontece aqui no Rio, que na minha opinião, e acontecia em Niterói, que deve acontecer aí também. O que acontece? O aluguel, a garagem, toda empresa precisa ter uma garagem, né? Se a garagem for própria, tranquilo, mas se a garagem for alugada, isso é uma despesa que tem que ser paga pelo contrato, portanto, com o dinheiro da passagem. Então, o que eles fazem? Eles alugam as garagens deles mesmos. O Barata assinou, e acham que ninguém vai olhar o documento. Eu tenho o documento do Jacó Barata assinando como locador e locatário ao mesmo tempo. Ele alugando para ele mesmo uma garagem com preço superfaturado, e este dinheiro entra como custo do contrato de concessão, ou seja, ele é pago pelo dinheiro da passagem de ônibus das pessoas. E com isso ele esconde lucro, porque o que era lucro virou despesa. Eu falo que ele tira de um bolso, bota no outro, e para fingir que está gastando mais. E com isso a passagem sobra. Quem paga é o cidadão que paga a passagem. Isso é absurdo. Então é isso. E aí a gente foi fuçando, encontrando, estudando, entendendo, tal. Na CPI das enchentes a mesma coisa. Onde a gente foi entender como é que estavam os contratos. A gente, por exemplo, fez cálculos com base, inclusive, em estudos de outros autores que mostravam que cada real investido em prevenção a enchentes resultava numa economia de mais de 50 anos depois. Né? Ou seja, você tinha uma economia muito grande. Isso que o Bernardo Rossi fez, que é tirar dinheiro da proteção em costas para dar aos empresários de ônibus, é um duplo crime. Porque, na verdade, você está tirando dinheiro que devia ser gasto hoje na pandemia para dar para esses empresários mafiosos. E pior, você está deixando de investir em prevenção aos deslizamentos que vão gerar uma despesa maior ainda no futuro. E que vai causar mortes, porque é isso que significa. E quando cair a barreira, quando cair a encosta, o dinheiro que o poder público terá que investir será muito maior do que o que estava investindo aqui. Não, ele tem que devolver. Aí vai ser um contrato emergencial. Exatamente. E ele tem que devolver. Aí vai ser um contrato emergencial, sem licitação, sem nada, com propina. É isso, não. Uma coisa que não faz sentido nenhum, porque a prefeitura liberou que ele pegasse um dinheiro que estava em caixa, como você colocou muito bem, que é um dinheiro que vai custar mais caro no futuro, sendo que ele vai ter que devolver ainda. Porque é óbvio, ele não pode pegar o recurso federal do PAC das encostas e dar para outra função. Mesmo se fosse para a pandemia, ele teria que devolver, mas agora ele vai ter que devolver porque ele deu para a empresa de ônibus. Então, quebra qualquer princípio da administração pública. Assim. É uma decisão judicial fora de qualquer contorno, ainda mais numa pandemia, como você colocou. E como é que foi das enchentes, Tarcísio?
Essa do ônibus é o que você colocou, né? A FETranspor é uma máfia que se espalha pelo estado. Tem um monte de figura política aqui de Petrópolis, do interior, que está envolvida nisso, né? Deputado foi afastado, vereador que fazia parte disso. Mas e das enchentes? Porque também é uma outra coisa que pega muito na gente aqui, principalmente por causa da máfia da Águas do Imperador, que agora está de olho também parte da SEDAI, desse loteamento que o Witzel vai fazer da SEDAI. A Águas do Imperador é também a Águas de Friburgo, que é também a Águas de Niterói. Então, é um dos conglomerados que toma conta da nossa política de saneamento básico. E aqui em Petrópolis é aquilo, né? Brota a água do chão, todo mundo tem mina, todo mundo tem poço. A Águas do Imperador chega e fecha essas penas d'água, cobra uma tarifa abusiva. E se você não tiver dinheiro para pagar, a taxa que eles cobram de religação é pior ainda, é quase R$ 200. E estão agora aumentando taxa de esgoto, no meio da pandemia, sem fazer nenhum tipo de obra, sem investir política de biodigestor. E quando a gente fala, então, das águas pluviais, se você for pensar assim, qual é o legado que a Águas do Imperador deixou em Petrópolis para ajudar na política de enchente? Qual é o legado que a Águas do Imperador deixou em Petrópolis para despoluir a água? Nada. Os caras estão em cima da concessão há 20 anos. E aí nós temos que lembrar que, no Brasil, infelizmente, concessão, que já é um modelo que a gente não defende, para serviços essenciais, né? A concessão se transforma numa privatização, porque o cara pega aquele contrato, explora aquela prestação de serviço, uma riqueza natural nossa, do povo, e nunca devolve, né? Não devolve com benefício e continua. É ônibus, é água, é tudo que a gente acompanha aí. E aí eu vi que você fez essa CPI das enchentes e identificou que o Crivella não estava nem cumprindo o orçamento municipal previsto para as medidas preventivas, né? É isso. A gente teve a tragédia das chuvas aqui no Rio de Janeiro em 2019. 2019, estou confundindo com os anos. Em que, na verdade, você teve uma chuva em fevereiro e depois a outra em março e abril. Você teve 3 chuvas grandes, onde acabaram morrendo pessoas aqui. E a gente foi olhar, começou a perceber que o dinheiro que estava previsto no orçamento, tanto para a questão das obras de drenagem, para as obras de contenção de alagamentos, quanto para as obras de contenção de encostas, vinha caindo absurdamente. E que, na verdade, portanto, a gente tinha que olhar se a prefeitura tinha sido negligente. Porque aí era a grande discussão, né? Quando tem algum desastre como esse, os governos tendem a dizer que é um desastre natural. Choveu mês passado mais do que a média dos últimos 4.500 anos. Aí você, mas peraí, o seguinte é de novo. Aí você, peraí, tem um problema na média, né? Você toda hora é fora da média, da média. Mas a gente foi olhar esse negócio, tentar entender isso. Ou seja, o que um poder público não pode ficar omisso? Ele não existe apenas para reagir quando um problema acontece. Ele precisa ter planejamento para prevenir que os problemas não aconteçam. E aí a gente foi começando a estudar e entender uma coisa importante. Não existe desastre natural. Existem os fenômenos naturais extremos. Ele se transforma em desastre quando, na verdade, o território onde esse fenômeno natural extremo aconteceu não está preparado para enfrentá-lo. Ou seja, o terremoto no Japão, a depender do tipo de política, né, que se faz de urbanismo nas cidades japonesas, faz com que o terremoto, que é um fenômeno natural extremo, não se torne desastre porque se preparou. A tsunami que aconteceu em determinado lugar virou um desastre. Aí o que você tem depois desse primeiro desastre, políticas públicas de controle, monitoramento, para que um próximo fenômeno natural extremo não vire desastre. Bom, no Rio e em Petrópolis, a gente sabe que vai chover forte em algum momento. Pode não chover muito forte agora esse ano, mas no ano que vem vai, senão no outro. Portanto, não existe desculpa. É preciso ter planejamento. E aí, há ordenamento jurídico para isso. Você tem obrigatoriedade que os municípios tenham um plano de saneamento básico, tenham planos com metas claras a serem cumpridas. Como você disse, a concessão não é nosso modelo. Mas a gente olha para as concessões e diz assim, se eles cumprissem o que está escrito no contrato, ou cumprissem com suas obrigações em relação à questão dos planos existentes, ou que o governo fizesse planos minimamente participativos, já seria um avanço. A gente quer, a água é um bem público, por exemplo, o controle da água, do esgoto sanitário. E aí, desse ponto de vista, não só do fornecimento de água, mas também, porque aí tem uma discussão, inclusive, sobre a jurisdição, sobre quem é a administração dos rios, em cada uma das cidades.
Isso há um debate sobre isso que deve acontecer em Petrópolis também. Só que o que a lei diz é que aí tem que ter uma ação integrada sobre isso. Né? Tem que ter uma ação integrada, porque você não pode despejar esgoto no rio. Né? Você tem que ter, né, separação absoluta. Uma coisa é água pluvial, a outra coisa é água de esgoto. Isso são obras dispendiosas. Ah, muito caro, mas é por isso que precisa ter planejamento, precisa ter meta. Precisa fazer com que as coisas aconteçam. E aí, isso tudo a gente começou a colocar e percebeu várias coisas. Percebeu que o Crivella não investia, não só não investia, como ele desmontou o que existia. Percebeu que havia negligência nos contratos firmados, de que havia riscos, inclusive, de conluio, de cartel formado nos contratos das tais obras emergenciais. Percebeu uma série de questões, e aí, portanto, a gente fez. Diferente da CPI dos ônibus, em que a gente propôs um caráter mais de propor ao Ministério Público o indiciamento de um montão de gente. No caso da CPI das enchentes, nós propusemos o indiciamento de algumas figuras, secretários, etc., especialmente o chefe da Defesa Civil aqui por negligência completa, por erros na operação do sistema de sirenes que tem aqui. Um secretário, nós propusemos o indiciamento por conta dessa história dos contratos, do conluio, etc., dos indícios que tinham de cartel, mas a gente fez dezenas e dezenas de recomendações ao poder público, para que o poder público pudesse planejar. Caminhos. É uma CPI propositiva, muito mais do que uma CPI punitiva. Perfeito. Porque a gente acha que isso faz sentido. A gente fiscalizou, entendeu o problema e apresentou uma série de propostas para isso. No sentido de entender tanto as obras de drenagem, quanto de contenção de encostas, quanto a perspectiva da assistência social para aqueles atingidos pelo fenômeno, tinham que ter propostas nas 3 áreas que precisavam ser colocadas em prática. Acho que esse é um trabalho, por exemplo, importante para ser feito aí em Petrópolis. Entender o que tem sido feito, entender o que você tem de conhecimento acumulado que possa apresentar propostas, pressionar pela sociedade civil para que os planos sejam retirados do papel e virem metas a serem cumpridas, seja quem for o governo. Essa é uma questão importante. Quando a gente defende planejamento é coisa de Estado, não é coisa de governo imediato. É preciso ter planejamento. Por isso a gente defende aqui no Rio que os órgãos técnicos que a gente tem aqui, a GEO Rio, a Rio Águas, o Instituto Pereira Passos, o COR, não sejam fruto de indicação política também. Que eles possam manter o seu caráter técnico, importante para isso, que possa ter permanência, para que os governos que virão depois, mesmo que eles sejam governos que a gente apoie, esses governos não possam mexer no ponto de vista usar esses órgãos técnicos como barganha política. Isso é muito importante e a gente chegou a um relatório muito, na minha opinião, robusto, que a gente encaminhou ao Ministério Público, está fazendo procedimentos em relação a isso também, para cobrar, para fazer proposições, que a gente transformou em algumas iniciativas legislativas que até agora não foram para frente. Aquilo que vira projeto de lei vindo da gente é uma dificuldade danada de se tramitar. Aí a gente recorre ao Ministério Público, à Justiça e à sociedade civil. Visitamos várias comunidades atingidas pelas enchentes, tínhamos proposta para cada uma delas, temos contato com esses moradores, que é uma tentativa, inclusive, de dar resposta do nosso mandato a essa galera que foi atingida pelas encostas ou pelas cheias, né, nas enchentes do ano passado. Perfeito, é o que você colocou muito bem. Existem instrumentos de planejamento urbano legais, instrumentos legais no sentido dentro da lei e que pensam a cidade a longo prazo. Se você for pensar o Estatuto das Cidades, o Plano Diretor, isso pouco é debatido quando a gente fala de propostas. Aqui em Petrópolis, o Plano Diretor, infelizmente, não serve de norte para nada. Tem lá um documento que precisava de atualização, que precisava de mais debate com a população, mas você vê poucos candidatos e poucos governantes preocupados com o que está colocado ali. É o que você falou, a resposta está dada. Não vai ser um único governo que vai pensar o nosso futuro. Tem que ser um planejamento de longo prazo. E aí, quando você coloca essa questão das chuvas, né? Como eu falei, nós temos um déficit habitacional de 47 mil moradias, ou seja, 47 mil petropolitanos e petropolitanas, juntos de suas famílias, não deveriam estar morando onde estão. Você só consegue perceber que dá para superar esse problema com muito planejamento, com longo prazo. Não são grandes condomínios de moradia criados de 10 em 10 anos que vão dar conta disso. Você tem que pensar políticas habitacionais menores, na qual o poder público consiga dar uma resposta mais rápida, que não fique dependendo de grandes recursos da União que nunca chegam. Você vai ter que combater a especulação imobiliária, Tarcísio, que é um grande problema aqui na nossa cidade. 4 famílias são donas de quase todos os imóveis do centro histórico, aumentam o custo de vida absurdamente, prejudicam a geração de emprego e renda, porque o pequeno comerciante já nasce com um aluguel aqui, ó, no pescoço dele todo mês. Então você vê
que ao mesmo tempo que não tem em Petrópolis pensamento de política de moradia popular, os condomínios para ricos crescem o tempo todo. Os lagos de Itaipava da vida. Aí no Rio, Petrópolis é divulgado como um novo bairro. Eu já vi panfleto de empreiteira dizendo assim, conheça o novo bairro do Rio de Janeiro. Aí Petrópolis, Itaipava, que muita gente até ignora que Itaipava é um distrito de Petrópolis, né? Vende como se fosse uma coisa à parte. Aí você vai discutir moradia com esses caras que estão no poder há tanto tempo, e eles falam que não, a nossa geografia não permite a construção de moradia popular, mas permite condomínio para rico, para especulador imobiliário. Então, é uma lógica que a gente tem que quebrar e só vai ser quebrada, como você falou, apontando um caminho de longo prazo, né? Nós vamos construir quantas moradias em 5 anos? Qual vai ser a forma? Nós vamos desapropriar onde? A gente vai depender de recurso federal de qual lado? Aonde nós vamos pensar condomínios menores? Onde a gente pode construir casas, moradia popular agrícola, onde a gente pode pensar a agricultura familiar como uma alternativa. Então é isso, basta vontade e não estar amarrado a esses pequenos interesses. E é importante, Yuri, que a gente entenda que às vezes eles usam essa história de que só vai se resolver a longo prazo como uma desculpa para não resolver. Exato, porque se é a longo prazo, é preciso começar já. Agora. É preciso planejar, ter meta e fazer. Porque o problema é que, não, calma aí. Então, aí pega, por exemplo, qual é a única política habitacional do município do Rio de Janeiro? Aluguel temporário habitacional. O tal aluguel social. Auxílio habitacional temporário, que é o que está feito aqui. Que é o fato de que quem tem a sua casa demolida por conta de uma encosta, derrubada, perdeu a casa por alguma situação, recebe R$400 por mês. E olha, demora pra caramba para começar a receber. Esse negócio não tem reajuste há muitos anos. Você tem uma ideia, uma das sugestões que a gente faz na CPI é que pelo menos tem um dispositivo para reajustar pela inflação para esse aluguel. Nem isso os caras topam, né? Que é um absurdo, né? Não dá para pagar aluguel em lugar nenhum com esse dinheiro aqui, né? E, portanto, você não tem política de moradia. Aí quando você pergunta, ele diz, mas o governo federal paralisou Minha Casa Minha Vida. Aí você fala, mas peraí. Tá tudo baseado só quando tiver o governo federal? Oi? A política habitacional de vocês está baseada só no Minha Casa Minha Vida? Só isso. Eu ainda tenho feito a seguinte ironia. Você imagina se a gente tivesse aqui na Câmara de Vereadores alguém que tivesse acesso ao presidente da República, né? Para poder ver se ele liberava algum dinheiro da habitação. Seria tão bom, né? Que a gente tivesse algum vereador. Filho dele, familiar. Quem sabe, né? Alguém que pudesse ligar para ele, pudesse encontrar com ele de vez em quando, né? Não, o prefeito gosta de dançar com o presidente no palco e o filho dele não gosta de fazer nada na Câmara. Porque essa é uma questão fundamental. A história do PAC das encostas, por exemplo, o Bernardo Rossi ainda teve dinheiro para tirar. Aqui, a desculpa deles é que o governo federal não repassa o dinheiro de contenção a encostas há anos. E aí o bizarro é quando você entra na Caixa Econômica Federal, nós investigamos isso, na Caixa Econômica diz que o dinheiro não está liberado porque a prefeitura não entregou os relatórios de medição das obras. Aí a gente cobra, eles dizem, não, mas a Caixa está mentindo. Aí a gente agora vai ao Ministério Público para ver quem é que está mentindo. Porque ou a Caixa está protelando, que aí o secretário da última vez disse assim, toda hora a Caixa Econômica pede um documento novo para não passar o dinheiro. Aí, bom, então temos um problema. A Caixa Econômica está fraudando, pedindo documentos desnecessários para não liberar o dinheiro para isso. Ou nós temos secretários que estão mentindo em audiência pública e quando dizem que só não faz a obra da encosta porque o governo federal não libera o dinheiro. Tem erro nessa história. Porque está lá o contrato está assinado, e aí tem execução do contrato só 5%, 3% do tal PAC das encostas. A gente agora está com essa ação de desdobramento da gente. E é isso que eu estou falando aí com a galera que está nos assistindo. Na medida em que a gente consegue, que bom, Yuri, que vocês fazem esse governo popular, esse gabinete popular, porque na medida em que a gente entende do assunto, a gente consegue ser mais pedagógico e consegue pressionar mais nas frestas que o sistema nos permite. Porque é isso, a gente é antissistêmico, o sistema tenta nos parar. Mas a questão é que muitas vezes o sistema deixa margem para que a gente consiga pressionar. E é disso que a gente precisa seguir na nossa luta para construir as bases, para mudar o sistema como um todo, mas pressionar as frestas e as brechas quando elas aparecem. A gente não pode nem ficar só confiando nas brechas, nem ficar imaginando só a mudança completa do sistema e deixar de fazer as coisas agora. A gente tem que equilibrar essa perspectiva da ação, seja no imediato, nas brechas do sistema, seja no médio e longo prazo. Precisamos mudar o sistema como um todo.
porque a gente não vai resolver a vida das pessoas com ações pontuais. A gente pode melhorar a vida de alguns, diminuir o sofrimento humano, ajudar alguma coisa com essas frechas do sistema. Mas é absolutamente necessário que a gente construa as bases para mudar completamente o sistema, né? A gente quer que isso aí tudo seja muito diferente. É isso. E para isso tem que entender o sistema minimamente. Nós temos aqui uma tradição no estado do Rio de Janeiro, eu acho assim, pelos 5.570 municípios brasileiros, de pouquíssima transparência. Então, é o que você falou, às vezes é abrir CPI para abrir uma caixa preta e entender como a política pública está se organizando, quais são os interesses que estão prejudicando a execução do serviço público de qualidade. Aqui em Petrópolis, eu acompanho muito a luta da moradia há mais de 5 anos. Inclusive, eu moro aqui na Casimiro de Abreu, perto da UCP, né, do Caxambu, e aqui caiu em 88. Eu nasci em 90, Tarcísio. Eu conheci uma senhora que está na lista do aluguel social até hoje. Essa senhora perdeu a casa dela em 88, nas chuvas que teve no Quitandinha, aqui na Casimiro de Abreu. Eu não era nascido, eu cresci, vim candidato a prefeito, candidato a deputado, estou militando na moradia, e ela continua na lista do aluguel social. Se junta aí a quase 1.400 petropolitanos que dependem, como você colocou muito bem, dessa única política de moradia, que não é uma política de moradia. É uma política emergencial que mal ajuda as pessoas, porque aqui que é R$ 500 que eles pagam, não aluga casa em lugar nenhum. E gerou um processo que os donos de imóveis já não querem alugar para as pessoas que recebem aluguel social. Primeiro porque sabem que elas recebem só R$ 500 e isso não paga, então a pessoa tem que ter a condição de dar um acréscimo nesse valor, e sabem que sempre atrasa. Tanto do Estado quanto do município, às vezes ficam 1 mês, 60, 90 dias atrasados. Então, é um absurdo, é uma desumanidade você falar que está cuidando das pessoas, você falar, divulgar isso num panfleto de candidatura, ou divulgar isso como uma ação de governo de que você está pagando aluguel social. Não dá, né? Você lembrar essa cena do desabamento lá no Caxambu, eu tinha 13 anos, né? Você não tinha nascido, eu tinha 13. E eu costumava visitar o meu avô e a dona Nelly, que moravam no Caxambu. A primeira vez que eu vi aquela parede descida, até para mim, que tinha já convivido com outras realidades, de enchentes, etc., foi muito assustador isso. Imaginar agora que tem gente daquele momento que até agora não conseguiu, né, recuperar a moradia, etc., é absolutamente bizarro. É absolutamente bizarro nessa história toda. Muito, muito. Tarcísio, eu não quero tomar muito teu tempo, a gente já está com 50 minutos de live. A gente combinou 1 horinha de papo. Agradecer aqui a Violeta também. Violeta, eu tô de lente, minha lente não tá legal. Violeta. Eu tive que mudar de lugar porque começou a avisar que estava sem bateria. Eu tive que vir para perto da tomada e segurar na mão aqui. Mas é a vida da gente online. Vamos embora. É isso, vamos embora. Mas o que eu queria, para a gente poder encerrar, né, e deixar até uma mensagem de um mundo novo possível, que você traz muito isso contigo, né? Que só a luta muda a vida, você sempre levanta a nossa esperança, né? E a esperança é o sonho do homem acordado. Sem ela, a gente não estaria militando todo dia, lutando contra esses interesses mesquinhos aqui do Rio de Janeiro. Mas eu queria falar contigo sobre o que você está achando dessa reabertura precoce do comércio. Você começou falando algo que eu concordo muito, é o que eu tenho discutido com as pessoas aqui em Petrópolis, com as famílias que a gente tenta ajudar com doação, com os amigos que têm pequeno comércio e estão passando por dificuldade, que é o seguinte: nós defendemos o distanciamento social irrestritamente, deveria ter sido mais duro, inclusive, como você colocou no início, só que a gente também sabe que ninguém vai ficar em casa passando fome. Ninguém vai ficar em casa vendo aquele seu pequeno negócio falindo sem nenhuma ajuda do poder público para isso. Então, existe um debate real de condições objetivas de que se os municípios, os estados e principalmente esse governo federal, não precisa nem comentar, né, não fizerem algo para garantir que as pessoas fiquem em casa e se cuidem, as pessoas não vão ficar, porque existem urgências. E aqui em Petrópolis, a gente entrou hoje numa segunda fase de reabertura, como o Rio também entrou numa segunda fase já na sexta-feira, com abertura de shopping e tudo aquilo. Eu queria te trazer aqui alguns números de como está a nossa situação e debater contigo o que você acha que pode acontecer nas próximas semanas, o que a gente pode fazer para pressionar, para tentar, né, mudar essa postura do poder público. Nós, infelizmente, hoje em Petrópolis chegamos a 84 óbitos, 84 vidas petropolitanas perdidas. Ainda temos 53 casos em análise e 995 casos confirmados. 68 pessoas estão internadas e a notícia boa é que 431 pessoas já se recuperaram. Aqui em Petrópolis, o único critério que o município cumpre perante as orientações da OMS
para fazer reabertura é o contingente de ocupação de leitos. A gente está numa taxa aí de 50% a 60%. Porque o resto que a OMS orienta para você pensar uma reabertura do comércio e do fim das medidas restritivas, a gente não cumpre nada, Tarcísio. A nossa curva está em ascensão absurdamente. Os casos no mês de maio triplicaram, o número de mortes quadruplicaram. Você vê que a população, infelizmente, não está consciente, as pessoas não estão respeitando na fila do ônibus o distanciamento, as pessoas não estão respeitando na fila do comércio ali, na porta, para comprar as coisas, esse distanciamento. Tem gente sem máscara na rua, tem gente usando máscara de forma errada. Você percebe que o município não está conseguindo fazer a proteção social. Então, de todos os critérios que a OMS pede, a gente só cumpre um, e o prefeito, pela pressão da Firjan, pela pressão dos grandes empresários e donos de imóveis, resolveu abrir de forma atabalhoada. E a gente fica triste percebendo que o impacto disso vai ser daqui a 2 semanas, né? E aí no Rio não está muito diferente, né? Como é que está a situação? O que você está esperando para esse futuro? O que a gente pode fazer? Eu não me lembro, Yuri, de um momento na minha vida em que eu tenha torcido tanto para estar errado. Eu torço para que a gente possa trocar mensagem daqui a um mês dizendo a gente tinha alguma coisa que a gente não estava entendendo. Porque, veja, se tudo que a gente tem analisado sobre a doença, sobre essa maldita doença, for verdade, a gente está caminhando para um massacre. Para um massacre. Porque a gente já não fez o isolamento social correto. Fez o isolamento social do meio do caminho. E mesmo esse isolamento social do meio do caminho, ele foi responsável para que o SUS, de um lado, a existência precária, mas a existência de um SUS, fez com que a gente tivesse aqui uma situação em que o sistema de saúde, de fato, não entrou num colapso completo, como em alguns lugares, por exemplo, na Itália, na Espanha, ou mesmo na cidade de Nova York. O lugar que chegou mais perto disso aqui foi o Amazonas. Sim. No Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, a gente não viu esse colapso completo, a gente esteve perto dele. Mas chegamos é verdade que aí... esperando leitos, né? Chegamos a uma fila de 1.000 pessoas. Mas você teve um aumento do número de pessoas que morreram em casa, isso está documentado. Mas esse isolamento social, pela metade, ainda assim foi capaz, e algumas iniciativas, e olha que o Witzel foi o pior dessa história, no caso do município do Rio, a abertura de leitos do hospital de campanha, etc., fizeram com que chegasse, com que esse critério, que é o único que eles têm mesmo, que é o percentual de ocupação de leitos, desse a desculpa que eles queriam para fazer a abertura do comércio antes da hora, como eles estão fazendo agora. E este é o problema. Porque, nota, mesmo que, e é só por esse caso, você tem algum elemento que já chegou no pico, se você abrir antes da hora, quando a curva está só começando a descer, em todos os lugares do mundo vai haver um repique. É como se a bola tivesse batido na mesa e voltasse. Né? O problema é que se você fez isso muito antes da curva chegar lá no chão, ela vai partir de um lugar já alto para fazer um negócio maior ainda. E aí nós vamos entrar no colapso da saúde. E para isso, Yuri, tem uma coisa que é uma dica para vocês. Não vale contar só o percentual de leitos, porque o percentual decisivo de leitos ocupados ou desocupados é o percentual de UTI com respirador. Exatamente. Este é o percentual efetivo. Precisa saber qual é o percentual disso. Porque aqui no Rio, por exemplo, o suprassumo do bizarro é que eles estão reabrindo a atividade com 95% dos leitos ocupados. No município do Rio de Janeiro, significa que você tem hoje 27 leitos de UTI ou desocupados apenas. 27. A gente tem aqui no Rio de Janeiro, vocês estão contabilizando 80 mortos na pandemia. A gente está tendo 100 por dia. Por dia. Significa que 27 leitos de UTI são ocupados de uma hora para outra, se a gente tiver nessa curva novamente. Basta um culto, uma missa, onde um montão de gente vai ser contaminado, uma festa de casamento, uma festa de casamento, uma missa e um shopping com alguém que tossiu, etc e tal. Esses 3 eventos ao mesmo tempo vão gerar um número de contaminados muito grande, que vai gerar um número de hospitalizados grande, que vai gerar um número maior de gente que precisa de UTI do que a gente tem hoje. E aí, isso é dramático. Isso é dramático. Porque eles usam esse argumento porque a gente não tem testagem, a gente não sabe, de fato, como a doença está vindo entre nós. Lá não temos testagem nem mesmo entre aqueles que morrem, de fato. O atraso nas notificações entre quem morre quando entra no sistema é enorme, e isso é a desculpa perfeita para eles. Nós estamos olhando agora para pessoas que morreram, estamos recebendo agora pessoas que morreram, o dado de pessoas que morreram há 1, 2 semanas atrás. É verdade isso, mas o que eles tinham que estar trabalhando é para diminuir esse prazo para a gente entender melhor a doença. E aí,
eu tenho ouvido do pessoal da Fiocruz, qual é a questão? Se você só tem um dado, que é esse do percentual de leitos, e todos os outros apontam o contrário, você deveria adotar o princípio da precaução. O que é o princípio da precaução? Como, na verdade, tomar a medida errada agora é causar mais mortes, você tem que ser ainda mais cauteloso. Mesmo que as pessoas estejam muito impacientes. E aí tem que garantir para as pessoas o direito ao isolamento, que você já falou antes. Mas eu queria só dar um exemplo que o Hermano da Fiocruz usou para a gente. Por exemplo, até bem pouco tempo atrás, você tinha que manter o celular desligado quando estava no avião em voo, certo? Você não sabe de nenhum avião que tenha caído por causa do uso do celular. Não existe isso. Mas o princípio da precaução, como tem vidas em jogo, dizia: enquanto não tivermos certeza de que os celulares não interferem nos mecanismos de navegação do avião, todo mundo tem que ter o celular desligado. Hoje em dia, já está resolvido isso. Mas durante anos isso aconteceu, porque o princípio da precaução é mais importante. Daí os governos tinham que estar fazendo de como é que a gente vai fazer política de proteção social para garantir o direito ao isolamento. E não o contrário, que é reabrir a história. Eu espero que daqui a um mês eu diga, olha, não, alguma coisa nessa doença, alguma dessas coisas que eles estão falando aí, de que outros coronavírus fizeram imunidade maior na gente, eles estavam certos, porque isso vai significar que menos gente do que eu imagino vai morrer. Para as pessoas que estão nos assistindo aqui, para as 60, 57 pessoas que nos assistem agora, eu sigo dizendo, fique em casa. Fica em casa. Dá um jeito de ficar em casa. Não cai nessa história. É difícil manter o confinamento. Precisa inventar coisa porque o governo não ajuda. Mas o que a gente vai viver nas próximas semanas pode ser um massacre. Eu espero estar errado. Mas o que a experiência histórica da própria coronavírus, o que a gente aprendeu indica que isso vai aumentar muito o número de contaminados, de pessoas precisando... E aí vai ter que acontecer o que aconteceu em vários lugares do mundo. Vão ter que fechar de novo. Só que o problema é que quando fechar de novo, muita gente já morreu. Muita gente já morreu. E isso é o maior desespero, a maior minha angústia nesse momento. E você percebe que é muito imediato. Quando o poder público toma essa ausência de medidas, a sociedade já responde no mesmo momento. Se você pegar o índice de distanciamento social, né, aquela taxa de distanciamento social do Estado, nós tivemos o pior número sexta-feira, que foram 38%. O pior número desde que começaram as medidas restritivas, desde o início da pandemia, foi sexta-feira agora, Dia dos Namorados. E aí sábado foi para 41%, se eu não me engano, e domingo cresceu um pouco mais para 51%, porque estava chovendo. Choveu em boa parte da região metropolitana, inclusive aqui no Rio de Janeiro. Então você vê que quando o governo do Estado e o governo da cidade do Rio de Janeiro falou, nós vamos começar a flexibilizar, as pessoas vão para a rua mesmo. Esse processo a gente viu desde o pronunciamento irresponsável e genocida do Bolsonaro, quando começou falando que era uma gripezinha, quando falou que ele tinha lá histórico de atleta. As pessoas automaticamente sentem a confiança e acham, já por estarem cansadas, angustiadas, preocupadas com o futuro, e automaticamente vão para a rua, flexibilizando mais ainda do que o poder público já propôs. Então, realmente, Tarcísio, é o que a gente estava falando. Se nós, enquanto antissistema, enquanto militantes que tentam achar brechas no sistema para construir política pública e garantir os direitos coletivos, precisamos fazer uma luta pedagógica contra isso. Quem ocupa um cargo público, ainda mais um cargo no executivo, tem mais responsabilidade ainda no trato e na conversa com as pessoas, da forma como administra os assuntos públicos, né? Então, fico muito feliz, né, com tudo que você faz e nos ensina aqui no interior, né, com a forma como o seu mandato é conduzido, de forma coletiva, de forma propositiva, e a gente aprende muito contigo. Pode ter certeza que eu falava com o Freixo na live que eu fiz com ele há uns 10 dias, né, de que a gente tem que resgatar esse nosso modo de governar. E isso passa muito pelas cidades. Nós temos muitas pautas, muitas agendas, muitas lutas, e estamos incluídos em vários movimentos. Mas a esquerda ficou muito tempo preocupada só com o plano nacional. Porque é de fato onde está a questão econômica, o combate à pobreza, as questões de Estado. Mas por muito tempo a gente meio que negligenciou a construção de uma agenda comum para as cidades. E quando eu vejo os mandatos do PSOL, principalmente o seu mandato no Rio de Janeiro, eu vejo que é possível a gente resgatar esse debate de política pública municipal, que é onde as pessoas moram, que é onde a política alcança, né? Para eu conversar aqui com o meu amigo do Floresta, sei lá, tem o Eduardo Costa, que é meu amigo companheiro do PSOL também, presidente da Associação de Moradores. Para eu conversar com ele, andar no bairro e perguntar para as pessoas qual é o problema urgente, eles vão falar, é aqui a minha servidão que está quebrada e a prefeitura não faz nada. É a escadaria que está sem corrimão e a senhora que mora lá na última casa, no final da escadaria, não consegue chegar porque ela tem problema no joelho.
Então, essa política do sentido clássico, né, a política do bem comum, do lugar onde a gente vive, do território, ela precisa ser resgatada. E para fazer isso, primeiro tem que sonhar com uma sociedade diferente, que é o que a gente sonha. Uma sociedade voltada para o bem comum. Uma política como instrumento da transformação. E segundo, a gente tem que entender esse sistema para tentar, como você apontou muito bem, dentro das brechas dele, avançar no programa e no futuro que a gente acredita, né? Então, Tarcísio, obrigado por tudo. Por ter estado comigo aqui nessa live. Eu sei que o dia foi cansativo e muito orgulho de estar lado a lado aí contigo nessa luta. Olha, eu que agradeço, Yuri, e agradeço inclusive pela oportunidade que sempre você me dá de pensar e de estar, de alguma forma, mesmo distante, próximo da minha querida Petrópolis, e saber que tem tanta gente maneira aí pensando, essa juventude linda, essa galera que sempre me recebe tão bem quando eu vou aí, pensando bem da nossa cidade, e você tem toda a razão. É num ambiente mais local, mais municipal, em que parte da sociedade que a gente sonha pode ser antecipada como projeto concreto. Isso é muito importante. É mais fácil entender a radicalização da democracia, é mais fácil, inclusive, valorizar e garantir o empoderamento dos movimentos sociais, é mais fácil enfrentar as máfias onde elas estão localizadas e você consegue identificá-las claramente. Quando você diz, ó, 4 famílias têm o controle dos imóveis no centro, é possível identificar os nossos inimigos mais facilmente, é possível construir os laços de solidariedade, e por isso a política no local, a política na cidade é fundamental e ela deve antecipar o nosso projeto de sociedade. Obrigado, Yuri, obrigado, galera. Foi um prazer esse papo. Para quem está acompanhando a gente, me seguir aí no Instagram para acompanhar o interior. Vou aproveitar seus seguidores para falar para acompanhar a gente, o pessoal Petrópolis, minha página do partido, que a gente tem muita coisa boa para falar. Maravilha, maravilha. Olha, muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo. Muito obrigado. Obrigado, galera. Seguindo a Yuri, daqui a pouco sai o nosso relatório aqui para o Rio de Janeiro. A gente faz um relatório diário sobre o Covid-19. A galera que quiser pode pegar nas nossas redes e espalhar. Tem sempre análise do Brasil também, análise aqui do município do Rio. E a gente volta qualquer hora. Quarta-feira tem uma live super legal com a galera do Islã das Minas. Vamos falar de política, de rua, com a galera do rap resistência. Vamos falar aqui de cultura, que é também um tema muito importante pra gente. Cultura em tempos de pandemia. Alô? Falou, obrigado. Beijo, pessoal. Beijo, Yuri, obrigado. Abraço.